Bom, eu vou tratar um pouco de uma maneira rápida, mas que acredito será de alguma utilidade sobre o tema do amadurecimento, né? Isso foi um tema sugerido, né, por uma das pessoas correspondentes do Instagram, né? Como na live que nós fizemos no dia 8, na live com o Anderson Reis, um dos elementos que a gente tocou foi a questão da crise de identidade, né? E é natural que vários temas correlatos vão surgindo nas nossas mentes, então aí vamos abordar, então, ainda que de uma maneira bem esquemática, geral, mas que acredito será o suficiente para dar uma boa luz sobre um eixo, né, que deve servir como critério para a gente julgar do amadurecimento humano, tá? Então, o amadurecimento humano, ele segue a ordem dos pronomes pessoais do caso reto, né? Não sei como foi o esquema escolar de cada um que está vendo esse pequeno vídeo, né? Mas pelo menos até na minha época, quando eu fiz as primeiras séries, a gente decorava os verbos, né? Decorava, né, os verbos. E em relação aos verbos, a gente estudava os pronomes pessoais, tanto na sua forma direta como oblíqua, né? E o que nos interessa aqui é a forma direta, que são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, antes que surja a pergunta, mas o que isso tem a ver com amadurecimento, eu vou dizer. Essa ordem dos pronomes pessoais segue o mesmo itinerário que vai dos sentidos até o intelecto, né? Ou seja, coisas que a gente percebe imediatamente e outras coisas que a gente percebe, mas não imediatamente, ou seja, a gente percebe a partir de raciocínios, a partir do momento que a gente tem uma capacidade de fazer raciocínio abstrato, né? Que é algo que no ser humano, em média, vai começar a acontecer rigorosamente lá para os 7 anos, mais ou menos, tá? Então, por que esta ordem é tão importante? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É porque esta ordem, ela define a apreensão pelo próprio sujeito de si e progressivamente ele vai aprendendo desde as pessoas mais próximas até as pessoas mais distantes, certo? Até de tal modo que essas mais distantes ele não percebe pelos sentidos, né? Percebe por um ato assim de inteligência. Então vejamos como é. Quando nasce a criança, né, praticamente é indistinguível nela, certo? O corpo dela de ela própria. Mais à frente essa expressão vai ficar clara. Então, a criança, ela é todo eu, né? Tudo gira em torno dela. Então, ela chora, se alimenta, quando está descontente, né? Ela se alimenta, seja por fome, frio, ou alguma coisa que esteja ali espetando alguma parte do corpo. Em suma, ela chora. Então, ela praticamente se subsume, ou seja, ela constitui um todo, de certa maneira, indivíduo, indiferenciado, certo? Que é ela própria. Então, o eu dela se confunde com o corpo dela. À medida que vão se passando os meses, né, ela vai passando do período de amamentação, né, ela vai, ou seja, vai havendo um desenvolvimento
corporal dela, o aumento de tamanho, o que acontece? Entre uma refeição e outra, né, a tendência é ir aumentando esse tempo entre uma e outra. De início, ela se alimenta, não enxerga direito, coisa e tal, vai e dorme, né? E chora, aí está com fome, dá de mamar e assim vai indo. Mas com o tempo, o intervalo, esses intervalos vão aumentando. Então, a nutrição dela vai sendo mais intervalada, né? Até que chega um determinado momento de desenvolvimento, certo? De desenvolvimento, vamos dizer, o que a gente pode chamar de mutação da inteligência, tá? A gente isso não quer dizer que o ser humano só seja inteligente quando ele consegue expressar as virtudes propriamente da inteligência de uma maneira claramente inteligível. Não, não, não. A inteligência ela já é constitutiva do organismo, né? Por exemplo, todos os animais têm uma inteligência que é constitutiva do organismo dele. No caso do ser humano, essa diferenciação que o homem vai adquirindo uma consciência dos termos dessa inteligência, né? Então, a primeira figura que se destaca, né, para o indivíduo, a mais próxima dele, é referida pelo segundo pronome pessoal do caso reto, que é o tu. Inclusive, existe meditações assim, de algumas pessoas sobre, por exemplo, a relação dela, por exemplo, com Deus, né? Algumas santas também, né, falam nos escritos dela sobre isso e fala o tu, que é um tu diferenciado. Deus como sendo uma segunda pessoa dela, certo? Aquele com quem ela se refere. É por isso que na época, hoje em dia, os costumes estão tão mudados, mas assim, que era comum, quando se escrevia uma carta para a namorada, se escrevia em segunda pessoa. Então não chamavam você não usava isso, fala tu és. Inclusive, parece que no Rio Grande do Sul ainda conserva esse costume, entendeu? Quando se refere às pessoas, se refere como segunda pessoa do singular. E isso denota uma proximidade, uma diferença, porque é uma pessoa e outra pessoa, aí já há uma diferenciação, certo? Mas há uma aproximação. Então, um grau máximo de aproximação que a gente pode ter de um outro, de um ser humano de outro, uma pessoa de outra, é expressa justamente pela relação eu-tu. Eu-tu. Por isso que alguns místicos, por exemplo, referem a Deus como o tu, que ele é uma pessoa, é uma criatura, Deus é o Criador, mas é um outro, né? Mesmo que a criatura viva neste outro, né, que é Deus, mesmo assim existe uma diferenciação dos dois. Então a criatura, ela se diz eu e Deus o tu, denotando com isso que Deus é o mais próximo do coração dele, entendeu? Mais do que qualquer outra criatura. É o que a gente observa na linguagem de alguns místicos, né? Nesse sentido, quando o ser humano, a primeira pessoa que ele diferencia, então, é o tu. Por isso se diz que o tu da criança é a mãe, que é a figura mais próxima que tem da criança, né? Que é desse segunda pessoa que ela recebe os nutrientes e recebe uma coisa que é um fenômeno assim, que é uma coisa espetacular, que é assim, que a mãe é a única criatura que consegue suprir várias necessidades da criança simultaneamente. Então, por exemplo, quando a mãe amamenta a criança, ela supre as necessidades biológicas da criança de nutrientes. Ao mesmo tempo, ela aquece o corpo da criança, né? Pelo contato do corpo dela. Ao mesmo tempo, ela aconchega o tempo da criança. Por quê? A proximidade do corpo dela, a criança próxima dela, do coração dela, ritma
também os batimentos cardíacos da criança que vai minando a criança, né? Quando a mãe fala, a mãe começa a cantar para a criança, vai dando, transmitindo ternura para ela, né? Esse aconchego. Você não vai ver nenhum outro meio capaz de dar a uma criança, simultaneamente, essas 4 coisas. Só a mãe que consegue fazer uma coisa dessa. Porque faz com o próprio corpo e não existe outra possibilidade. Então, tem pessoas que falam, ah, não, eu sou pai, mas sou mãe também. Mas aí a gente pode acreditar no que quiser, né? Livre para acreditar no que quiser. A imaginação, ela é muito fértil, né? Então, mas só que não dá para nutrir e, ao mesmo tempo, aconchegar no mesmo sentido que a mãe pode fazer isso. O homem não é capaz de fazer uma coisa dessa, entendeu? Não é, por mais artificiais sejam os meios que ele utiliza, por mais aperfeiçoados que seja, não consegue fazer aquilo que a mãe simplesmente consegue fazer. Por isso que a mãe, então, é essa importância capital da mãe em relação à criança, é referido como o tu. É o primeiro outro que a criança começa a perceber e diferenciar de si, é o tu. Depois surge um terceiro, que aí é referido como ele. Percebe que a distância de proximidade, tanto física quanto psicológica, afetiva, vai aumentando na medida que vai prosseguindo na ordem dos pronomes pessoais, do caso reto. Então, o ele já é alguém de fora que está chegando, está mais ou menos distante. E, por desalentador que possa ser para alguns, por exemplo, esse ele geralmente costuma ser o pai, entendeu? Ele chega de fora, né? Por isso, aliás, até por experiência, é possível dizer que, por exemplo, o pai, até ter uma resposta orgânica, vamos dizer assim, visceral, da paternidade dele, e isso acontece quando a criança já tem alguns anos de vida. Alguns anos de vida. E quando eu estou falando resposta visceral, eu quero dizer coisa do seguinte tipo. Por exemplo, existe o que os médicos chamam de reflexo patelar. Todo mundo conhece mais ou menos isso, até em desenho animado tinha muito isso. Por exemplo, quando bate o martelo no joelho e a perna levanta. Esse remédio reflexo patelar que chama. Então, existe um reflexo desse tipo de proteção que é assim, quando a gente está numa situação de perigo, o braço da gente se posiciona em direção ao rosto para proteger o rosto, que é, vamos dizer assim, o elemento exterior mais nobre do corpo, que é o rosto. Então, aí procura proteger o rosto. É notável que no caso da mãe, da mulher grávida, por exemplo, quando numa situação análoga, ela costuma fazer o gesto de proteção da barriga. Então, parece assim, é uma espécie de uma alteração do automatismo do reflexo patelar, né? O que mostra a ligação fortíssima que há entre a mãe, que é uma pessoa, com a criança, que é outra pessoa. Não é isso? Então, para o pai ter esse reflexo patelar em relação ao filho, eu acho que precisa de vários anos. No meu caso particular, isso ocorreu quando meu filho tinha 8 anos, entendeu? Numa situação em que ia cair, num 10º, sei lá, rapidamente eu vi que ele ia bater com a nuca no chão e eu coloquei o braço debaixo da cabeça dele e bateu o meu braço no chão e a cabeça dele sobre o meu braço sem nenhum dano para ele. Entendeu? E eu, na hora até, eu pensei, puxa vida, a minha esposa, que é mãe, isso daí já seria uma coisa totalmente automática, nem chamaria a atenção dela, esse movimento de proteção física do outro, né? Por isso, então, que o terceiro elemento o terceiro pronome pessoal do caso reto é o ele, que denota uma distância. Ou seja, à medida que os anos que a criança vai começando a desenvolver uma linguagem mais articulada, começa, então, a aproximar-se mais desse terceiro ele. No caso, o pai. Depois, quando a criança atinge uma idade maior e começa a conviver com outros que ela reconhece como iguais a ela, então é que ela transita
para aquela condição de discernimento que a inteligência dela lhe permite, que é referido pelo pronome, pela primeira pessoa do plural, né? Pelo pronome pessoal, do caso reto, correspondente à primeira pessoa do plural, que é o nós, nós. Então, veja, do eu até o nós, a mutação que vai sofrendo a inteligência do ser humano é enorme, 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 enorme. Enorme, né? Mais ainda, quando se transita para aquela condição que é referida pela segunda pessoa do plural, o pronome pessoal do caso reto correspondente à segunda pessoa do plural, que é o vós, que é uma maneira extremamente respeitosa de se tratar outras pessoas, como que referindo às outras pessoas uma consciência de uma dignidade humana, uma consciência altamente respeitosa da dignidade humana do outro. Na língua francesa se conservou esse costume. Eles não falam como os americanos. Ele, ou como nós brasileiros, chamar outra pessoa de ele, você, ou seja, terceira pessoa do singular, não refere assim. Os franceses sempre tratam como vós. Vós sois isso, vós sois aquilo. Né? É um costume da língua francesa, né? Assim, usar esse tipo de tratamento que, quando nós usamos na língua portuguesa, tem um caráter um pouco assim, alguns julgam um pouco assim, como é que eu vou dizer, até artificial, talvez por causa da dúvida que, de repente, as pessoas passaram a ter a respeito da dignidade, né, e do respeito com que se deva tratar o próximo, né? A consideração respeitosa que se deva dedicar ao próximo. E, por fim, o eles. Eles. Quem são eles? Eles são pessoas que existem, mas a gente não consegue determinar exatamente quem são essas pessoas, por isso que elas são referências à existência de um outro, do qual eu me diferencio, do qual aqueles com que eu enxergo como igual se diferenciam, com o qual aqueles outros segundos também se diferenciam, que são os vós, né? E por isso que eu disse no início que é algo que só é apreensível pela inteligência. Só é apreensível pela inteligência, né? Então, do eu até o eles, existe vamos dizer, um aumento de amplitude da compreensão da ocupação do mundo, né? Desde o eu, se refere a mim mesmo como indivíduo singular, passando pelo tu, que sou eu, e mais um outro indivíduo singularmente considerado, para um terceiro que é diferente de mim e desse outro considerando, até entrar num conjunto, certo? Então, aqui nós temos a passagem do indivíduo propriamente singular até a coletividade humana como um todo, certo? O amadurecimento do homem, então, acompanha a mutação, porque a inteligência, ela não é linear, ela não vai se desenvolvendo aos poucos, ela vai dando os saltos. Qualquer um que tenha convivido ou conviva com criança vê assim. De uma hora para outra, a criança manifesta vamos dizer assim, uma condição nova de inteligência. Num dia, a criança está curiosa sobre a escrita, no dia seguinte ela está escrevendo, entendeu? Mas num salto. E é sempre assim, sempre na base de saltos. Por isso que essas mudanças da inteligência a gente refere mais com o termo de mutação. E o amadurecimento humano está em ele conseguir colocar-se imaginativamente pela perspectiva de cada um desses outros que não são ele.
Então, às vezes, a gente ouve falar, poxa, essa criança fica manipulando o pai ou quer me manipular. Fala, mas quantos anos tem essa criança? Ah, essa criança tem 3 anos, 4 anos. Mas isso é impossível. Como ela vai manipular? Para você manipular, ou seja, induzir a pessoa a fazer o que quer que você faça, para fazer isso, você precisa se colocar imaginativamente pela perspectiva da pessoa, supor que a resposta da pessoa a determinado estímulo será de tal ou qual jeito e assim por diante. Como é que uma criança, por exemplo, que praticamente só consegue distinguir a si da mãe e do pai, e a mãe do pai vai conseguir se projetar imaginativamente pela perspectiva de um desses outros, provocar algum tipo de estimulação para o outro responder como ele quer. Aí é um certo exagero, entendeu? Realmente isso daí não é possível. Por quê? Porque não há condições, não há diferenciação suficiente da inteligência para fazer isso. E a inteligência também, ela vai sofrendo mutações, certo? Paralelamente também ao desenvolvimento orgânico, ao desenvolvimento físico. Então, quando a criança nasce, ela vai nascendo e as estruturas delas, ósseas, vão se solidificando, ela consegue imaginar ações mais difíceis. Né? Por isso que a gente nota, por exemplo, no garoto assim, ele quer brincar de herói, quer dar soco, fazendo coisa desse jeito. Por quê? Porque quando ele é novinho, ele não consegue sequer, não tem nem diferenciação para imaginar-se no papel de algum herói. À medida que ele vai crescendo, quanto mais fortezinho ele vai ficando, mais ele consegue imaginar-se fazendo esforços, praticando ações, por exemplo, que exigem maior quantidade de força. Certo? Então, a imaginação, que está bem grudada no corpo, né? Tanto é que quando a gente está com febre, por exemplo, as coisas ficam totalmente avacalhadas, a água tem gosto, né? Em suma, tem toda aqueles mal-estares que a gente vê, a gente não consegue imaginar as coisas com muita fixidez, com muita clareza, né? Então, a imaginação, ela vai acompanhando o estado do corpo, a menos, claro, que o indivíduo adquire o hábito de criar uma certa autonomia da imaginação estrita em relação ao corpo, certo? Né? Então, mas isso é pessoas que têm o hábito de cultivar uma arte, ou seja, aquilo que exige uma permanente atividade do intelecto, da inteligência, então ela consegue, por exemplo, essa autonomização da inteligência. Então, o amadurecimento humano, em rápidas palavras, ela significa o desenvolvimento da capacidade de o indivíduo poder enxergar pela perspectiva do outro. Quanto mais, vamos dizer, próximo do nascimento, da infância a criança está, menos ela é capaz de pensar, enxergar as coisas pela perspectiva do outro. Quanto mais amadurecido o indivíduo está, mais ele consegue imaginar as coisas pela perspectiva do outro. A importância disso, né, dessa regra do amadurecimento humano, que significa mutações da inteligência que vão dotando o indivíduo para mais compreender e desenvolver mais capacidade para agir, certo? Isso é importantíssimo quando a gente vai ver o papel que desempenha para o amadurecimento do homem seguro, bom e firme, quando a gente vai ver de quais maneiras esse amadurecimento pode ser ajudado vamos dizer assim, pela instrumentalização de uma pedagogia cujo fim seja proporcionar ao indivíduo ajudar o indivíduo nessa tarefa de amadurecimento. Então, eu acho que é uma coisa, como eu disse, é uma coisa curta, esquemática, mas acredito que dá para reter o que há de fundamental. Os pronomes pessoais do caso reto,
né? Ele também define a ordem em que se dão as mutações, cuja sequência a gente chama de amadurecimento humano, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.